você acha necessário para se trabalhar com redução de danos, que é essencial? Essencial para mim é disponibilidade. É a primeira coisa que alguém que quer trabalhar com redução de danos precisa ter, é disponibilidade. Disponibilidade para estar, disponibilidade para aprender, disponibilidade para trocar, disponibilidade para ir, disponibilidade para recursivizar, né, para fazer o processo da recursividade. Então precisa ter disponibilidade. Mas para além da disponibilidade, precisa ter conhecimento técnico, essa é uma questão. Para você trabalhar com redução de danos, você precisa de base. Eu falo sempre nas formações ou em outras conversas com quem quer começar a trabalhar com redução de danos. Então, uma coisa básica que você precisa saber que é quais tipos de droga, quais tipos de consumo, né? Que perfil é esse? Não é todo mundo igual, todo mundo não vai fazer uso da mesma forma. Se você vai trabalhar no campo de saúde mental, você precisa entender minimamente dos transtornos. Você precisa saber da rede, como é que funciona a rede, porque você não vai pegar o sujeito e só a droga importa. Então, se não é só a droga que vai importar, você precisa entender o contexto dessas pessoas. Você precisa ali fazer um movimento de entender que para falar de redução de danos, eu vou precisar saber sobre questões, princípios, lá do princípio, que é a questão do racismo, a questão do colonialismo, essas questões gritantes dessa construção do que é periférico, do que é marginalizado, do que são as nossas formas, inclusive, das fobias, né? Então, a gente, da transfobia, da homofobia, eu preciso entender esses conceitos, porque a gente, inclusive, quando a gente conhece, a gente evita errar, a gente evita violentar. Então, a gente precisa falar, por exemplo, de violência institucional, que é uma coisa que as pessoas falam pouco, mas se você vai trabalhar em um serviço que você vai atender um público diverso e que você minimamente não consegue trazer na sua base conceito e classificação das substâncias, a história de saúde mental, o respeito à diversidade e aos indivíduos. Eu não vou conseguir lidar bem, inclusive com a questão da tolerância, com o meu, né, com o meu diferente, com o meu colega. Se eu tenho uma questão com o meu colega que está aqui no trabalho, como é que eu vou conseguir atuar com uma população que está ali, que vai chegar gritando, que vai chegar reclamando, que nunca vai reconhecer o trabalho que você faz, né? Porque não tem a ver com reconhecimento, tem a ver com as demandas, tem a ver com eu quero ser escutado, tem a ver com por favor me olhe, me enxergue. E muitas das pessoas, elas só vão conseguir trazer isso pelo grito, pelo olhe para mim, pelo incômodo, né? Então, para você trabalhar com redução de danos, minimamente, você precisa ter a compreensão da diversidade de pessoas que você vai trabalhar. Quando a gente fala do campo de álcool e outras drogas, você vai trabalhar de um campo amplo. Eu não posso dizer que só quem usa droga são pessoas da classe baixa. Eu tenho aí todas as pessoas de todas as classes e eu vou pensar de políticas para as pessoas. Nesses últimos 30 anos, né, você tem uma longa jornada na redução de danos. Uhum. Gostaria que você falasse um pouquinho assim, o que mudou na sua jornada de redutora de danos, né? Como você cuidava 30 anos atrás de uma pessoa usuária e como você cuida hoje? O que mudou? Surgiu novas estratégias? Não surgiu? O que você acha que mudou? A redução de danos, né, ela norteia, ela está em vários espaços, né? Assim, o que mais, assim, as estratégias hoje são, assim, o que eu faço hoje, né? Como é dentro da clínica, né? Saúde mental, eu percebo, né, que cada sujeito, cada lugar, temos que uma abordagem diferente. Né? Por exemplo, tem usuários de drogas que ele não gosta de ser cuidado aqui no CAPS, ele gosta no território. Tem usuário tem pacientes, né? Eu não gosto de falar, sabe? Tem pacientes que ele prefere, quando eu percebo que eu faço, né? Primeiro a gente tem que observar. Primeiro eu acho que é necessário fazer uma escuta, sabe? Tem campo que é necessário que a gente invista mais naquele lugar.
devido à vulnerabilidade do qual essas pessoas se encontram. Tem paciente que ele é um usuário complexo de álcool, que é um usuário que é desafiador, né, dentro dessa clínica de redução de danos, porque o álcool, a estratégia dele para ele se levantar no outro dia, ele tem que tomar outra dose, né? Então é difícil a gente cuidar dessas pessoas. A gente primeiro tem que ter uma paciência, a gente tem que ir indo pelas beiradas, né, para fazer esse cuidado. E a redução de danos, se ele passa o dia todo aqui no serviço e ele só bebe à noite, é redução de danos. E aí, o que é que fazemos? A gente vê o PTS dessas pessoas e aí a gente vai, né, junto com ele, naquele estímulo, indo para uma atividade externa, indo fazer uma visita aos familiares, né? Participando de uma oficina de grafite, participando de um cinema. A princípio, eu gostaria de falar sobre o que mudou. O que mudou foi que os usuários de drogas injetáveis migraram para o crack. Isso aí é uma mudança. Aí a pessoa pode chegar para mim, mas bem, ele mudou de droga, mas continua sendo usuário. Mas, para nossa visão como redutor de danos, isso foi uma redução de danos. Por quê? Porque os usuários de drogas injetáveis, além de correr o risco do compartilhamento, eles reutilizavam a seringa e as agulhas e se machucavam muito. Era algo assim muito triste de ver os braços bem machucados de tanto se perfurar com um material que ele reutilizava 10, 20, 30 vezes, que não tinha como comprar esse material. Eles vieram ter menos sofrimentos com a troca de seringas, quando a gente começou a trocar com eles. Isso aí veio, mas antes era muito sofrimento. E aí uma das mudanças foi essa. Quando veio o crack, eles passaram para o crack. Mas depois a gente percebeu que tinha um outro problema no crack também, que eles fumavam muito, mas muito crack, e emagreciam muito. Tinham tuberculose a maioria das pessoas daquela época. A droga era muito forte, muito pesada, viciava muito rápido. Entendeu? Isso aí teve uma certa mudança, mas também veio problemas também. Porque o crack ele veio devastador. Uma droga que viciava muito, e vicia até hoje, mas naquela época, quando surgiu em 96, 97, ela era muito forte, bem mais forte do que é hoje. Aí trouxe vários problemas de saúde, como problema na garganta, problema nas vias nasais, entendeu? Os pulmões eram muito comprometidos das pessoas muito rapidamente e não dava fome. Era público, quem passava pela Praça da Sé olhava para a parte de baixo do viaduto, a 28 de setembro, lotada. Agora, você me pergunta, lotada como? Era a população aqui? Não. Todos que saíam de suas comunidades aterrizavam aqui. E aí se viciavam e cresceu muito o número de moradores em situação de rua e usuários de crack aqui em Salvador. E os políticos, vendo a situação, não procuraram fazer um programa voltado para o cuidado com a saúde dessa população. Poderia ter feito muito mais CAPs, entendeu? Poderia ter dado mais meios dessas pessoas ter acesso à saúde, à alimentação, entendeu? Eles se preocuparam com outras coisas, como fazer grandes praças, entendeu? Para que chame a atenção. Começaram a olhar de outro lado. Mas a saúde, eles não olharam, e a saúde de pessoas que faziam uso de drogas nas ruas, eles não deram olhares para esse público. Isso poderia ser evitado.
entendeu? Ou diminuído, entendeu? E com o tempo passando, surgiu as comunidades terapêuticas, que aquilo ali não é uma maneira de se cuidar. Prender a pessoa dentro de um espaço não é cuidar. O usuário tem que ter liberdade de ir e vir, entendeu? Porque a redução de danos, ela prega isso, para que o usuário tenha a liberdade de ir e voltar, fazer terapias, participar de grupo terapêutico, de oficinas, entendeu? Mas não, eles querem abstinência total, desde quando é um sofrimento para quem já faz uso de um certo tempo. Não é apologia, mas é uma maneira de cuidar do outro. Porque uma pessoa ouvindo eu falar assim, ele é voltado para a liberação, para o livre uso. Não. É porque a abstinência causa um sofrimento. Desde quando o mundo foi reconhecido como mundo, tem drogas. Se bebia muito na antiguidade. Era o uso de drogas, que o álcool é drogas. Entendeu? E não havia abstinência. As pessoas faziam o que queriam, ia para suas casas, voltava, vivia, mas com a droga junto. E hoje em dia eles querem usar dessa maneira, que é uma maneira de adoecer até um cidadão que faz o uso de substância. Gessé, como esse aqui é um curso de formação, o que você pensa assim, da formação? Como que você se formou? Porque a gente está formando redutor de danos também, né? Formando pessoas da saúde mental para trabalhar com redução de danos, com o tema redução de danos. Sim. Você passou por alguma formação formal? O que você considera que mais te formou para ser o redutor de danos? Bom, como eu falei anteriormente, eu já vinha de uma base já de fazer serviços sociais, né? Uma base de lutas comunitárias. Mas eu tomei um curso, precisei tomar um curso que durou exatamente 6 meses, assim, um curso muito intensivo. E aí foi interessante porque algumas coisas que eu achava que sabia, de repente eu quebrei a cara. Por exemplo, eu comecei a estudar um pouquinho sobre a questão do efeito de alguma substância e um dia na praia eu achei de falar com os colegas, né? Olha, vamos conversar com isso aqui. Fiquei falando sozinho. Porque naquele momento ali, Gessé não poderia estar ocupado o seu jeito como um redutor de danos. Gessé deveria continuar com uma pessoa da comunidade, continuar com uma pessoa que estava ali a fim de jogar bola e ir conversando tranquilamente com as pessoas. Eu acho que o redutor de danos, né, até mesmo quando está tomando um curso, ele fica muito ansioso para colocar em prática os seus conhecimentos. E eu digo para todos eles o seguinte: calma, deixe as coisas acontecerem naturalmente. E vão acontecer. Porque em determinado momento que você necessariamente não precisa falar, né, nos seus meios de comunicação, você não precisa falar no meio de amizade, porque literalmente essas pessoas vão te indagar em determinada situação. E aí é que nesse momento você dá o pontapé inicial para estar falando, né, e dizer para essa pessoa o seguinte: olha, se você por acaso se sentir à vontade, estou à disposição para nós conversarmos aí. Se necessário for, a gente encaminha para outros serviços que é interessante também você conhecer. Eu acho que isso é o pontapé. E tem outra coisa. Vinculação nesse serviço é essencial. Não tem aquela história de, não, porque eu já atendo essa pessoa. Não. Você simplesmente conversa com essa pessoa, porque vinculação é você sentar, é você conversar tranquilamente, essa pessoa ter confiança para simplesmente colocar algumas coisas que talvez as pessoas que têm convivência com ele no dia a dia, que está na rua, ele não fala. Mas aí ele vê um profissional, né? Sem preconceito, falando tranquilamente a sua língua, né? Porque é uma coisa interessante que nós precisamos conhecer no gíria, a gente precisa conhecer muito o linguajar deles, né? Para a gente estar se inserindo. E a partir desse momento ir colocando as coisas tranquilas. Como que o trabalho de redução de danos, né, se a gente for pensar numa pessoa, uma mulher grávida, né, com uma comorbidade, como você já falou, diabetes, hipertensão, como que você conta com esse cuidado compartilhado com a atenção básica, né, nesses casos com as pessoas que você atende? A relação com a atenção básica, ela é uma relação
por muitas vezes, muito tensa, né? Então, como eu falei para vocês, nos lugares que tem consultório na rua, as pessoas conseguem acessar, as pessoas em situação de rua, com agravamento, inclusive, de sua saúde, conseguem acessar melhor. Nem sempre conseguirá acessar o total, mas conseguem acessar. Então, falando de forma geral, o centro histórico, a gente tem muitas equipes, então a gente consegue dialogar muito bem também. Mas eu acho que tem uma questão que precisa trabalhar a partir do matriciamento, inclusive com a atenção básica, que é a atenção básica também é lugar de saúde mental. Então, acho que tem aí uma situação que precisa entender. A saúde mental, ela estará na atenção básica. Então, essa mulher que ela está em situação de rua e que ela está gestante, por exemplo, ela tem direito a acessar, ela tem direito a fazer o pré-natal. Vai ser um pré-natal da mesma mulher que tem uma moradia, que não faz um uso de substância mais intensificado? Não vai ser. Primeiro que a gente já erra que toda mulher, cada mulher vai ser uma, mas a gente vai considerar aí que tem aí uma especificidade que vai precisar ser considerada. Então, a atenção para essa mulher em relação às orientações de saúde, o acompanhamento, por muitas vezes a atenção básica vai precisar sim dialogar com os serviços especializados para poder fazer a busca ativa, para poder dar continuidade no pré-natal. Se a gente falar de tuberculose, por exemplo, nessa relação com a atenção básica, tem aí uma questão que a gente chama do TDO, que é fazer esse acompanhamento no território para garantir que o usuário ou a usuária faça a conclusão desse tratamento para a tuberculose. Então, tem algumas relações que a gente vai precisar sempre estar dialogando. Agora, tem uma situação que é o que é da atenção básica e o que é da atenção especializada. E aí eu acho que se a gente consegue identificar o que é de cada serviço, a gente vai conseguir dialogar melhor e fazer de verdade o cuidado compartilhado. Primeiro, o que é demanda de saúde que cabe ao CAPS, o que é demanda de saúde que cabe à atenção básica. Como é que a gente pode fazer junto? Isso aqui é seu, isso aqui é meu, mas isso aqui é nosso. Porque a gente não tem como pegar o sujeito e rachar o sujeito, partir o sujeito. A gente está falando de um sujeito e está falando de uma forma de integralidade. Mas se a gente consegue identificar que para falar da integralidade, algumas coisas vai caber atenção básica, outras coisas vai caber ao CAPS, por exemplo, a gente vai conseguir garantir ali aquele cuidado. Você tem alguma abordagem especial, assim, quando você encontra com familiares desses usuários, assim, tem alguma abordagem que você utiliza? Olha, eu faço parte de um grupo de família, que são famílias que não sabem lidar com seus filhos, e a gente orienta elas, né? Também fazemos alguns passeios, levamos elas para passear, para estressar um pouco, sair mais desse contexto de preocupação, de que ela que tem que fazer tudo pelo filho, porque ele escolheu. Foi ele que escolheu, ele é adulto, ele escolheu o que ele quer. Mas os pais é pais, precisa de que alguém oriente eles para cuidar desses filhos, né? Então a gente leva às vezes para passear numa praia, para ir para um parque, fazer um piquenique, né? Para elas poderem ter a vitalidade e força para conseguir cuidar dos próprios filhos. E a gente, quando encontra também a família que vem aqui, a gente também abraça, orienta, explica, né? O que fazer, como cuidar dos seus filhos. Tem algum caso, alguma pessoa que te tocou mais, assim, no seu trabalho, que você acompanhou? Não precisa nem ser um caso, não precisa ser alguma coisa boa que aconteceu no final, mas assim, pessoas que te tocaram no caminho, assim, enquanto redutor de danos. Tem pontos negativos que faltam nossas pernas também. E aí eu vou falar desse ponto negativo de uma família em situação de rua, pai, mãe e um filho. A gente usou de N estratégias para essa família, né? Até que chegou a um ponto de teve outras intervenções de outros serviços. E isso aí eu fico muito sensibilizada com isso, porque a gente não consegue dar conta como entra outros serviços, né, que vêm com o seu fluxo, outra forma de trabalhar. E que a gente também precisa respeitar o outro serviço. E aí o que aconteceu? Essa família perdeu a guarda dessa criança. Isso aí, eu fico... Desculpa. Eu fico coisa porque eu acho que uma criança... Ai, perdão. Uma criança não deve sair do seio de sua família. Eu não concordei com isso.
Mas como profissional do consultório na rua, a gente também não pode passar por cima da lei, né? Eles usaram que a criança tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que precisa ser cumprido. Eu, se tivesse acima, a gente fez tudo. A gente foi para o defensor público, a gente fez a questão de saúde, a gente fez a lei, mas eles perderam. E aí eu acho que isso é negativo. As pessoas precisam entender a política, é por isso que eu digo, estudar é muito importante, estudar o SUS, as políticas, porque as pessoas, tem muitos profissionais de saúde que não entendem, né, que as pessoas em situação de rua precisam se usar equidade, gente. A gente precisa tratar essas pessoas de forma diferente, não é privilegiar. É de forma diferente para conseguir. Isso, quando eu vejo esse casal ainda na rua, me toca. Porque eu acho que não deveria ter sido dessa forma. E aí eu já falo como profissional, como pessoa, como mulher, não precisava ser dessa forma. Se a pessoa tivesse um olhar da redução de danos, a gente iria tratar essa família para que ele pudesse, de alguma forma, mesmo que a criança estivesse abrigada, que eles pudessem continuar com o filho dele. Porque é muito difícil você estar na rua e a pessoa dizer, cadê meu filho? Por mim, eu como redutora de danos, eu não agiria dessa forma, eu não conduzia dessa forma. E para hoje, como eu estou falando para outros profissionais, a gente precisa ficar atento a essas coisas, porque mexe com a vida do outro e mexe com a gente também. Eu, como redutora de danos, porque eu visto a camisa da redução de danos e acredito, porque a redução de danos atuou na minha vida e pode mudar a vida de outras pessoas. Precisamos ser profissionais, sim, comprometidos com a política e comprometidos com o SUS. O SUS diz tudo, a gente precisa seguir o que está escrito. A gente não pode ser no achismo. A gente tem que trabalhar dentro da política de redução de danos. É lei, está garantido. Então, a gente tem que fazer acontecer.